Boa noite, começa agora o ND Especial Eleições Santos Futebol Clube. Teremos 3 programas com 6 candidatos à presidência do Clube Alvinegro. ND Especial Eleições Santos Futebol Clube. Oferecimento: Laboratório Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. E nesse primeiro bloco a gente conhece as propostas da Chapa 3 Transforma Santos, que tem como candidato Ricardo Agostinho. Tudo bem, Agostinho? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui para responder as propostas, tirar dúvidas e mostrar que a Chapa 3 Transforma Santos tem grandes ideias, grandes profissionais e está prontinha para essa eleição. Agostinho, por que você quer ser presidente do Santos? Roberta, há muitos anos a gente tem visto o Santos num processo de cruzeirização enorme. E o que é isso? O Santos está andando para trás. O Santos, que é um dos maiores clubes do mundo, ainda é de camisa, ainda é de nome, mas está deixando espaço, tanto no campo do futebol, quanto na área administrativa. Em todas as áreas que um clube de futebol tem que estar bem colocado, o Santos, infelizmente, não está conseguindo evoluir. E isso levou não só a mim, mas um grupo que a gente chama de Comitê de Inteligência, composto por grandes executivos, muito jovens e alguns até que não estão no país, a se mobilizar e já há mais de 2, 3 anos estamos trabalhando com pesquisas, com projetos, parcerias, para tentar colocar o clube no eixo. A dívida do clube está terrível, está no ápice do impagável. A gente sabe que o campo está muito complicado, ou seja, no time de futebol a gente não pode contratar, o patrimônio do clube está cada vez mais depreciado. Então, ou a gente fazia alguma coisa agora, se mobilizava e se mexia, ou realmente não vai ter muito Santos daqui 3, 4 anos. Então, a gente tem um projeto bem extensivo para daqui 3 anos, quando a gente entregar para um próximo grupo ou para alguém do grupo que seja candidato à reeleição, que o clube esteja numa situação sustentável e pronto para continuar avançando. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão das dívidas do Santos. Hoje, qual que é a condição financeira do clube, Agostinho? Dá para a gente ter um retrato de como está o Santos de verdade? Olha, o retrato é um negativo, tá? É aquela foto que estragou, porque está totalmente negro, tá, Roberta? É mais ou menos em torno de 600 a 650 milhões de reais. E ainda tem coisa para acontecer. Você tem aí caso Cuevas, tem algumas coisas para acontecer. Então, é muito complicado. No primeiro momento do clube, muita gente fala assim, é fácil, é você gastar menos do que você arrecada, que você coloca a casa em dia. O Santos já não tem mais essa situação. A dívida é muito grande, o passivo é muito grande, então a gente tem que começar a desenvolver produtos para fazer novo capital, tá? Para poder chegar no mercado e poder negociar, ter linha de crédito com produtos novos. Eu vou citar um exemplo bem básico. O plano de sócio do Santos arrecada 9 milhões por ano. O Inter de Porto Alegre, que é um clube, claro, muito grande, mas não se compara a nós, inclusive em torcida, fatura 75 milhões por ano, com o mesmo tipo de produto. Então, ou seja, nós estamos errados, porque o Santos se acostumou a comprar e vender. Só que nos últimos anos, ele compra mal e vende mal, porque ele precisa vender rápido, nós estamos passando por isso agora. Precisa vender jogador de boa qualidade, barato, para fechar a conta. E quando compra jogadores de qualidade duvidosa, com idade avançada e caros. Então, nós precisamos mudar esse sistema, precisamos quebrar esse paradigma. E como é que a gente vai fazer isso? Procurando produtos novos, como equalizar o plano de sócios, material esportivo, produtos licenciados. São produtos que a gente vai poder colocar no mercado, poder aferir valores e poder trocar isso no mercado financeiro. E aí sim a gente consegue, com essa nova renda, pagar essa dívida. Porque só com o que ganha, com o que arrecada e o que gasta, não vamos conseguir sair disso. É o que está acontecendo nos últimos anos. A gente pode pensar em alguma mudança nesse programa do sócio-torcedor? Imensas. Eu conversei com um dos papas dessa área, que é o Avancini, do Inter, que é um cara que a gente quer conosco, e ele deu várias dicas. O Internacional, por exemplo, tem 11 planos de sócio. Nós temos 3, então o Inter tem plano para criança. Então a gente tem várias possibilidades, tá, de mexer. Ele, por exemplo, foi um dos fomentadores do plano do Bahia. Tá? O Bahia estava com 2 mil sócios, ele saiu com 45 mil. Então entenda, o Bahia tem 45 mil sócios, com todo respeito ao Bahia. 45 mil sócios, o Santos tem 22 mil sócios. Então alguma coisa está muito errada conosco. Eu falei para o Avancini, olha, eu gostaria de colocar um plano internacional para quem não é brasileiro, porque o Santos tem uma torcida imensa lá fora, a gente viaja, você sabe disso. E não precisa ser com CPF, porque o plano do Santos só pode ser com CPF. Eu falei, pode ser com número de passaporte e essa pessoa não vai votar, porque o norte-americano, o inglês, ele não está querendo saber de votação, ele quer saber de ganhar uma flâmula, do dia que ele vier no Brasil, ir na vila e tal. E ele falou para mim, olha, excelente, só tem um detalhe. Ele falou, vocês têm 1 milhão de torcedores em São Paulo e tem 10 mil sócios. Você tem 400, 500 mil torcedores na Baixada Santista e tem mais 10 mil sócios.
Então, primeiro, faz a lição de casa. Ou seja, você tem que fazer o quê? Tem que multiplicar por 5 esse número que você tem, no mínimo. Então, ou seja, com planos diversificados, plano para criança, plano para mulher, plano com premiações diferentes, e aí você consegue fazer. Então, isso você... Olha, para você ter uma ideia, quando você fala em 75 milhões, com a diferença que temos hoje de 9 do nosso, 63 a mais. São 5 folhas de pagamento, Roberto. Entendeu? Então, ou seja, o Santos não vai precisar ficar vendendo jogador para pagar salário. Sim. Com o próprio plano de sócio, isso, um produto que nós estamos falando. Aí eu te digo, tem material esportivo, produto licenciado. O Santos tem grandes alternativas, mas não está aproveitando. O clube vive de comprar e vender jogador. Uma outra forma da gente pensar numa arrecadação maior seria atrair esse público, né, para dentro dos jogos. Por que que hoje a gente ainda tem esse problema, que é um problema histórico, o baixo público nos jogos? Exatamente. Tanto no Pacaembu quanto na Vila. Isso sempre aconteceu. Agora, com a pandemia, estamos num momento diferente, ok? Mas sempre foi assim. O Pacaembu estava dando grandes torcidas no primeiro, segundo, terceiro, depois começa a perder o fôlego. E a Vila também. Quando é um bom clássico, um jogo diferente, dá um bom público, senão o público está lá embaixo. Então, a gente tem que realmente trabalhar isso, tem que fomentar isso. Não é só o plano de sócio, porque ficou cômodo para o clube. Ele dá 50% de desconto para quem é sócio e acabou. Então, não. Primeiro, o estádio tem que ter boa condição. Então, a gente fala, por exemplo, da negociação com a W Torre, a gente vai insistir muito para que isso aconteça, porque vai ser importante para a cidade, vai ser importante para a Baixada Santista e muito importante para o Santos. Ou seja, vamos ter uma casa digna, com conforto, com segurança, né? E, consequentemente, a Baixada vai poder também gerar empregos, etc., porque vai ter uma casa de espetáculos, vai ter uma casa como a gente vê lá no Palmeiras e o Vasco e a Ponte Preta estão fazendo. Então, são coisas como essa que mudam. Tá? Então, isso a gente precisa fazer com urgência. Você falou logo no início do programa, Agostinho, sobre a questão do Santos ser sustentável, né? E a gente tem a questão do Flamengo, que sanou as dívidas, passou a ser sustentável, e muito se fala de uma gestão pé no chão, né? Onde se gasta só o que se arrecada. Isso significa também o mesmo retrato para o Santos? A gente pode pensar, hoje o Santos, com a sua receita, consegue ter um time competitivo enquanto arruma essa questão financeira? Roberta, consegue sim. E eu vou te dizer por quê. Diferente do Flamengo, que também tem grandes revelações, claro, mas o Santos revela muito mais. O Santos é um time que o menino quer jogar. O menino franzino, que joga bem, quer ir para o Santos. Então, ou seja, a gente tem facilidade de captação. E isso é um diferencial muito grande, porque qualquer atleta hoje é caro, não só na contratação, como também em salários. Então, quando você aproveita a base, você consegue minimizar esse custo. Tá? E uma coisa que tem acontecido no Santos, que a gente precisa mudar com urgência, e não é igual ao Flamengo no caso do campo, é o seguinte, é contratar jogadores jovens com potencial. Eu vou dar alguns exemplos para você, aleatórios. Elano e Renatinho. Eles chegaram no clube, eles vieram do Guarani e tal, vieram muito cedo para o Santos, praticamente são meninos da Vila, mas não é, o Santos contratou eles novos. O time campeão de 2011 tinha nas duas laterais o Alexandre e o Danilo, 2 jovens valores que também não eram do Santos. Foram comprados barato. Depois, o Santos tinha uma participação no Alexandre, vendeu bem, ganhou uma participação, e tinha boa parte do passe do Danilo, vendeu muito bem, ganhou. É isso que o Santos tem que fazer, contratar jovens que têm um poder de revenda e qualidade técnica, para juntar com os meninos que a gente faz aqui na Vila. E isso é uma receita que sempre deu certo, sempre gerou títulos e gera dinheiro. Agora, com todo respeito ao profissional, quando você contrata um Cuevas, que é um cara com histórico terrível, quando você contrata um Brian Ruiz, que está em fim de carreira, quando você contrata um Uribe, que não diz por que veio, com salário de 500, 600, 700 mil, a conta não vai fechar nunca. Então, isso não vai acontecer nos próximos 3 anos. Não vamos fazer esse tipo de contratação. Isso tem que ser muito claro. Eventualmente, um bom jogador, né, um cara que foi da casa, que tem história, numa situação financeira boa, ok, a gente aprova. Mas o ideal é esse comitê de gestão, que a gente sempre vai trabalhar assim, não é presidente com caneta, não. É presidente com um comitê de gestão, como manda o estatuto. Então, a gente vai decidir sempre por apostas, por jovens valores, em que consigam se dar bem no clube, vestir a camisa, a torcida se identificar, ganhar títulos e depois vender bem. Essa é a receita. Diferente disso, é fazer essa dívida toda que nós temos hoje. É isso que a gente precisa pensar num Santos diferente, né? Como você falou, para a gente ter o Santos lá na frente para os nossos filhos, para os nossos netos. Transformar o Santos. É isso aí. A partir de agora, então, Agostinho, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estão em casa, pedir para vocês no dia 12, quem fez a migração para o voto online, votar, quem vai à Vila, vote com segurança. O momento não está muito legal, a gente sabe disso, mas vote sim. É importante o seu voto, é importante a gente mudar o clube, é importante a gente arejar o clube. São sempre as mesmas pessoas,
sempre com os mesmos métodos e não está dando certo. Então, acho que vale a pena a gente tentar mudar isso. A gente entre nas nossas mídias sociais, transformasantos.com.br ou no Transforma Santos no YouTube, dá uma olhada nas lives, vê esse pessoal do Comitê de Inteligência, vê o que a gente está querendo fazer com diretoria de torcidas, com esse Comitê de Inteligência, com compliance, junto com o CG, para o clube ser transparente. São coisas que a gente quer inovar. A gente apanha muito porque a gente quer fazer diferente, mas a gente vai fazer, vai mudar o clube e vai colocar no eixo. Ok, Agostinho, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí no dia 12. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, o ND fica por aqui. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o ND Especial Eleições Santos Futebol Clube. Serão 3 edições do Notícias em Debate, onde apresentaremos as propostas dos 6 candidatos à presidência do clube. E neste bloco a gente recebe Rodrigo Marino, da Chapa 5, Renova Santos. Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado pela oportunidade de a gente trazer as nossas ideias e os nossos pensamentos sobre o Santos Futebol Clube. Rodrigo, a gente sempre abre o bloco perguntando para o candidato o seguinte: por que você quer ser presidente do Santos? Rapidamente, pela indignação que eu como torcedor, vejo nas últimas gestões do Santos Futebol Clube. Os últimos presidentes, pelo menos os últimos 10 anos, eles tiveram gestões temerárias e estão levando o Santos à ruína. Eu, por essa paixão pelo Santos Futebol Clube e entender que eu tenho uma capacidade tanto profissional como conhecimento do clube, resolvi colocar meu nome à disposição do associado, buscando recuperar o clube. Falar sobre alguns itens, gostaria de começar a falar sobre a reforma da Vila. Existe um projeto, então, deixado pelo presidente Pérez, de reforma da Vila Belmiro. O senhor é favorável a isso? Sou favorável. Eu era amplamente contra qualquer reforma ou construção de arena. Por quê? Porque eram trazidos só projetos mirabolantes e projetos que chegavam em época eleitoral ou quando o presidente tinha uma situação desagradável, uma situação contrária, tipo conta reprovada. Mas esse projeto da W Torre, ele é maravilhoso, foi apresentado no Conselho. É uma arena para 25 mil pessoas, um projeto arquitetônico muito bonito, muito bem elaborado e também com uma viabilidade econômica comprovada, né? É uma empresa que já tem know-how no mercado, construiu o Allianz em São Paulo, então eu sou totalmente favorável à construção. Inclusive, por ser favorável à construção da arena, já fizemos um contato com a Portuguesa de Esportes em São Paulo e o Santos vai poder mandar os seus jogos no Canindé no período em que a Vila Belmiro, a nova arena, estiver sendo construída. Você falou sobre a questão de 25 mil pessoas e eu gostaria de tocar num item importante que é o público nos jogos, né? A gente sabe, mesmo que haja esse novo estádio, o Santos vai ter que resolver esse problema que é a falta de público, né? O número baixo público nos jogos. Dá para resolver isso? E como o senhor resolveria esse problema? Esse problema, com a construção da arena, ele fica mais fácil de se resolver. Mas ainda com a Vila Belmiro, o que precisa é tratar o público como cliente e não como apaixonado. Hoje, ir à Vila Belmiro ou ser sócio do Santos Futebol Clube é um exercício de amor, porque você não tem um bom tratamento, não é um programa tão agradável. Então você tem que estar muito disposto a ir ao jogo, muito disposto a ser sócio do Santos, porque o público do Santos é tratado como apaixonado. Aquele que você trata de qualquer jeito e ele volta, precisa mudar a chave e começar a tratar o público como cliente, aquele que exige uma qualidade e você, como quem está ofertando o espetáculo, atende a qualidade para poder ter seu cliente, garantir o seu cliente e não perdê-lo. Então precisa mudar o conceito, deixar de tratar o torcedor e o sócio como apaixonado e passar a tratar como cliente. Se a gente falar um pouquinho sobre a questão das finanças do Santos hoje, qual é o retrato, qual é a condição financeira do clube, de quanto que é essa dívida total e o que a gente pode fazer em relação a isso? O que o senhor pensa em relação a... O Santos tem hoje uma dívida de 600 milhões de reais aproximadamente, com 250 milhões para pagamento para ser saldada no próximo ano, 2021. Então, o que a gente chama de dívida de curto prazo. O que o Santos precisa fazer é equilibrar, fazer uma reorganização financeira e equilibrar as suas contas, né? Equilibrar o seu mês. O primeiro passo é parar de endividar o clube. A partir de que pare de endividar, que equilibrou o clube, passa-se a pensar como pagar a dívida, que é uma solução de continuidade.
você ter uma ideia, o orçamento de 2021, que já está aprovado no Conselho Deliberativo, prevê um superávit, ou seja, um lucro de 69 milhões. Então, o orçamento já está pronto. A dificuldade agora é ter um gestor sentado na cadeira que cumpra esse orçamento. É possível de ser cumprido? Sim. Se a cadeira tiver com uma pessoa que tenha conhecimento de mercado, conhecimento de Santos Futebol Clube, tarimbada em fazer gestão de grandes orçamentos, é possível cumprir o orçamento. No primeiro ano, já sobram 69 milhões. Nós estamos falando de 11% do valor da dívida. Então, cumprindo o orçamento, ano a ano você vai diminuindo a dívida do clube. Para aumentar a arrecadação, se pensa em novos projetos? Para aumentar a arrecadação, a gente precisa investir muito forte no marketing, né? Hoje nós não temos público no estádio e não sei quando teremos por conta da pandemia. Então temos que agir com criatividade no marketing e aí o meu projeto é ter o marketing descentralizado. Ou seja, o marketing não vai partir de dentro do clube para fora. Eu vou trabalhar com todos os profissionais de mercado já consagrados, com cases de sucesso. Eles vão trabalhar para o Santos e vão ter o seu trabalho reconhecido e remunerado pelo sucesso da campanha. Então a mudança é de conceito. Ao invés de ter um marketing interno, eu vou trabalhar com todos os profissionais renomados do mercado. Existe alguma mudança prevista no programa do sócio-torcedor? Vai precisar ser feita uma reformulação completa do programa de sócio. Hoje o programa de sócio do Santos ele não é atrativo. Nós temos 23 mil associados, que são 23 apaixonados. Como eu falei para vocês, são pessoas que são sócias do clube, doam para o clube todo mês, porque são apaixonados, não esperam nada em troca. Precisamos reformular totalmente o programa de sócio e tratar o novo associado e o atual associado como cliente, trazendo realmente benefícios para ele. A gente estava falando sobre essa situação financeira do Santos e para um clube ser sustentável, a gente sabe que precisa gastar menos do que se arrecada e quitar as suas dívidas, obviamente. O Santos hoje, com a receita que tem, pode ter um time competitivo enquanto tenta arrumar essa bagunça que está? Olha só, Roberta, o time hoje, mesmo dentro dessa turbulência que a gente vive, com pagamento de salário atrasado, com o clube administrativamente todo bagunçado, ele é competitivo. Nós estamos a 4 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, em 6º lugar, e passamos ontem de fase da Libertadores. Então o time já vem competitivo, mas vem competitivo por quê? Porque os jogadores são pessoas muito honradas, são pessoas que realmente mostram que amam o clube mais do que o presidente que foi afastado, né? São pessoas que trabalham de verdade com afinco pelo clube, né? O que a gente fala em competitividade? Se a gente conseguir reduzir a folha de pagamento, que eu já tenho mapeado como fazer isso, e pagar o salário dos jogadores em dia, que hoje não acontece, com certeza você traz tranquilidade para o elenco. Não que o jogador faça corpo mole, não faz não. Mas se você pagar ele em dia, ele tem mais tranquilidade para treinar, para trabalhar, naturalmente a performance vai ser melhor. Então nós já temos mapeado, em fevereiro, a gente já diminui a folha de pagamento em 2,5 milhões, sem perder competitividade, sem tirar nenhum jogador do elenco principal. Ou seja, ao contrário de perder, nós vamos ganhar competitividade. Falando um pouquinho sobre a questão das categorias de base, qual vai ser a política, então, para esse segmento? Para a categoria de base, eu vou na mesma linha que eu falei do programa de sócio, mudança de conceito, né? Hoje a categoria de base, ela tem um pensamento de ganhar jogos, de ganhar campeonatos. Não, a categoria de base ela é feita para formar jogadores, para revelar jogadores para o time principal. Então toda a comissão técnica vai ser chamada logo nos primeiros dias da gestão e vai ser falado para os técnicos, calma, não é para podar a criatividade de jogador, não é para marcar para ganhar o jogo, esquema tático para ganhar jogo. Não, eu quero revelação, eu quero formação dos atletas e os meninos da Vila têm que estar pronto com 16, 17 anos para ascender ao profissional. Cada vez mais cedo, hoje o jogador vai para o profissional. Ele tem que ser revelado e estar pronto nessa idade, e não necessariamente ganhar um campeonato, né? Junto com isso, nós precisamos melhorar nossa capacidade estrutural. Hoje os treinamentos, os campos de treinamento, a academia para a categoria de base é muito precário.
Então nós vamos construir uma estrutura de 1.800 metros construídos, com academia, fisioterapia, médico, dentista, podólogo, tudo de primeiro mundo, tudo moderno. Já temos o investimento garantido e vamos dar toda a condição para esses meninos. Ok, candidato, a partir de agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Quero falar com você, torcedor, com você, associado, que agora estamos na reta final, faltam poucos dias para a eleição. Observem todos os candidatos, observem os seus projetos e a condição de realizar esses projetos. Tá? A Chapa 5 tem muitos projetos, todos eles viáveis, todos eles em condição de executar. Entrem no nosso site www.rodrigomarino.com.br, conheça os nossos projetos e dia 12 agora vote Chapa 5 pela renovação do Santos Futebol Clube. Já tem 15 segundos. Quer aproveitar? Não, obrigado. Ok. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Sucesso agora no dia 12. Obrigado, Roberto. O ND Especial Eleições Santos Futebol Clube fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.